Vamos dando continuidade sobre o doping. Agora, nessa aula 2 eu vou falar sobre as substâncias dopantes. As substâncias dopantes elas são divididas em 5 classes. Os analgésicos narcóticos, que são os estimulantes, os agentes anabólicos, os diuréticos, os hormônios peptídeos e os análogos. Vamos iniciar falando sobre os estimulantes. São substâncias proibidas no esporte. As principais substâncias estimulantes que os atletas usam são as anfetaminas, efedrinas e a morfina. A morfina eles utilizam como forma de controlar dor pós-treino ou pós-competição, uma substância proibida e perigosa. A efedrina e as anfetaminas eles utilizam como forma de elevar o sistema nervoso através da estimulação da adrenalinas na corrente sanguínea e noradrenalina. O nosso corpo estimula naturalmente esses tipos de neurotransmissores, mas a partir de substâncias exógenas, ou seja, que vêm de fora, eles conseguem sinteticamente ter esse ganho em relação à performance. São substâncias perigosas, principalmente no quesito da segurança cardiovascular. Atletas também já tiveram um infarto agudo do miocárdio e morreram tiveram uma morte súbita através do uso dessas substâncias. A segunda substância dopante é sobre os agentes anabólicos. São derivados de hormônio masculino, como a testosterona. Eles têm como principal objetivo o aumento do volume muscular e do ganho de força e de resistência. Essas substâncias atuam principalmente na velocidade de síntese proteica, ou seja, na velocidade de aumento do tamanho do volume muscular. Consequentemente, com o maior tamanho do volume muscular de sarcômeros, mais filamentos de actina e miosina vão estar sendo produzidos e estimulados nesses atletas. Consequentemente, esses atletas vão ter um ganho de força. Agora, em relação aos efeitos colaterais, são vários, como diminuição do colesterol bom, que é o HDL, aumento do colesterol ruim, que é o LDL, aumento chama virilização em mulheres, ou seja, efeitos masculinos em mulheres, como engrossamento da voz, aumento do clítoris, pelos em lugares que geralmente não teriam em mulheres. Nos homens, além dos efeitos também de hepatotoxicidade no fígado, tem os efeitos adversos da ginecomastia, que seria o que? Caracterização de peitoral feminino em homem, interrupção de produção de espermatozoides sadios, e além também do efeito cardiovascular, como hipertrofia do coração. O coração chega a hipertrofiar, a pesar quase 1 quilo. Há relatos que atletas que morreram através do uso dessa substância. Outra substância dopante é os chamados diuréticos. Diuréticos é até uma substância até mais perigosa do que os esteroides anabolizantes, porque ele atua eliminando água de atletas. Por que seria isso? Porque eliminando água, elimina peso. Esse tipo de substância é muito utilizada em atletas que precisam bater o peso, ou seja, diminuir, ele chega 2, 3 dias antes de uma competição com 10 quilos acima da sua categoria. Começa a utilizar bastante diuréticos sintéticos como forma de diminuir a água corporal para bater o peso na sua categoria. Além do risco renal, falência renal, há um desequilíbrio de eletrólise, ou seja, perca de minerais através da urina, consequentemente também há um risco cardiovascular. Outras drogas, substâncias dopantes, está relacionada aos hormônios, hormônio GH. O hormônio GH ela é produzida na hipófise anterior das pessoas, do cérebro, naturalmente até certa idade, até os fechamentos das placas epifisárias, que são as extremidades ósseas que temos no nosso corpo. A partir desse momento, o adolescente ou o adulto deixa de crescer e estimula ainda, mas em menor quantidade. Não é que deixa de estimular durante a vida, vai estimulando, mas não durante grande quantidade em relação à adolescência, em relação à sua estirão de crescimento, quando você está desenvolvendo sua altura. A partir desse momento, atletas e cientistas descobriram que há uma performance de ganho de hipertrofia também muscular e de força
e diminuição de tecido adiposo através do uso dessa substância. E de forma sintética eles estão utilizando bastante, mas há o risco também de hipertrofia, como ela é uma droga que ela aumenta o tamanho das extremidades, da fibra muscular, ela também aumenta o tamanho dos órgãos. Consequentemente, é um desequilíbrio metabólico. Há atletas também que utilizam insulina como forma de hipertrofia muscular, também há um grande risco, porque há o risco de hipoglicemia e ter uma falência instantânea. Há outro tipo de drogas que são utilizados também em ciclismo e em corrida, que é o hormônio eritropoetina. É uma droga sintética com o objetivo de aumentar as hemácias, as hemoglobinas. As hemoglobinas é onde transporta, é uma proteína hemoglobina que transporta oxigênio para o tecido muscular. Consequentemente, o músculo com mais oxigênio, ele vai conseguir ter uma performance maior. Há também diversos riscos de você aumentar muito essa forma sintética e deixar de produzir a forma natural. O corpo ele vai estar acostumando com a forma sintética. Antigamente, ainda hoje se faz também o doping genético, ou doping sanguíneo. O que seria o doping sanguíneo? É a transfusão sanguínea desse atleta, ou seja, esse atleta chega um dia, 2 dias antes de competição e injeta o seu próprio sangue, ele deixa o sangue em uma máquina específica para não coagular, e ele injeta esse sangue chega 1 litro de sangue antes da competição, com o objetivo também de aumentar as hemácias e as hemoglobinas, oxigenando o seu tecido. Também é uma forma de doping e bastante arriscado. Então, hoje, encerra-se a parte das substâncias dopantes. Abraço.